proporciona a cada despertar um novo começo. Com isso, é possível que o cristão resplandeça na luz da aurora. Em nossos episódios, vamos entender os planos dele para cada um de nós e explorar um novo tempo para as nossas vidas. Então, seja muito bem-vindo. Eu sou Ingrid e este é o meu podcast. Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao segundo episódio aqui do nosso podcast. E a mensagem que o Senhor colocou no meu coração para trazer para a tua vida é a escolha da felicidade. Nós sabemos que as pessoas vivem correndo desesperadamente atrás da felicidade, mas nós sabemos que só podemos alcançar a verdadeira felicidade e a felicidade que pode nos completar inteiramente está em Cristo Jesus. Eu estou muito feliz em te receber, sou muito grata a Deus por esta oportunidade de poder transmitir algo da Palavra de Deus para a tua vida. Você pode estar aí na sua casa neste momento ou você pode estar ouvindo em algum outro lugar, mas o desejo do meu coração neste momento é que o Senhor esteja presente na tua vida e que aquilo que o Senhor colocou no meu coração possa trazer paz e ânimo e alegria ao teu coração. Então, o tema da nossa mensagem é a felicidade. E nós podemos ver que a felicidade é algo que muitos procuram, mas nós sabemos que a felicidade verdadeira vem de Jesus. E pensando nesse tema de felicidade, vamos ler a palavra do Senhor que se encontra em João, no capítulo 15, no versículo 10 ao 11, que nos diz assim: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Tenho-vos digo isto, para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. E nós percebemos que nesta palavra o Senhor nos diz que somente nele há alegria completa na nossa vida. E nós sabemos que a alegria é o fruto, é uma parte do fruto do Espírito Santo de Deus. E nós sabemos que Deus colocou em Jesus o óleo da alegria. E é por isso que quando estamos em comunhão com Cristo, quando nos chegamos a Ele e entendemos que a felicidade só pode vir dele e somente Ele tem o poder de nos trazer a felicidade, nós acreditamos que somente através de Jesus nós temos momentos de alegria na nossa vida, apenas momentos de felicidade. Encontramos felicidade em alguns momentos diários, quando estamos brincando com os nossos filhos, ou quando o nosso filho diz mamãe ou papai pela primeira vez, ou quando fomos promovidos de um emprego, ou quando alcançamos algum objetivo na nossa vida. Mas nós percebemos que todos esses momentos de alegria, de felicidade, são apenas momentos. E a alegria eterna, ela vem somente de Cristo na nossa vida. Então é uma alegria permanente. Então a alegria permanente só podemos encontrar se guardarmos os mandamentos do Senhor, né? E se permanecermos no seu amor. No mesmo momento, a alegria do Senhor será
completa na nossa vida. Nós iremos nos completar e tudo se alegrará na nossa vida, porque a nossa força vem do Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. É nele que somos fortalecidos. Então, haverá sim momentos de alegria, mas a verdadeira alegria vem de Deus. E o ser humano, ele procura alegria em várias outras coisas da sua vida, então, até mesmo em realizações pessoais, muitos procuram a felicidade até mesmo no dinheiro e nas suas paixões e outras coisas, mas nós sabemos que essas coisas são todas passageiras aqui nesta terra e que nós temos de mais especial é a vida eterna, é aquilo que o Senhor comprou com o seu sangue morrendo na cruz do Calvário, que Ele se doou por nós, e nós sabemos que esta é a verdadeira alegria, a alegria de sabermos que passaremos a eternidade com Ele e que não há mais separação entre nós e o nosso Deus. E para continuar essa mensagem, gostaria de ler com vocês em Mateus, no capítulo 6, no versículo 22 e 23, nos diz: A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Então, aqui a palavra do Senhor nos mostra sobre nós olharmos a nossa vida em perspectivas diferentes. Então, cada um de nós tem uma forma de olhar as situações e interpretar as situações da nossa vida através do que vemos. É por isso que devemos cuidar o que estamos vendo, cuidar os nossos olhos, para que haja somente a vontade do Senhor na nossa vida e que através dos nossos olhos nós possamos ver a luz de Deus e que apesar dos sofrimentos e apesar das circunstâncias que estamos passando no momento, nós venhamos enxergar a luz que há em meio às trevas e que nós possamos nos apegar ao Senhor e que Ele tenha resposta para todos os momentos. Então, as frustrações, nossos problemas do dia, as nossas frustrações, elas nos ensinam também, são necessárias para que venhamos valorizar os nossos momentos de alegria. Então, nós entendemos que com o mundo espiritual, para não termos um olho mau que leva trevas para dentro de nós, em vez de luz, é necessário que o nosso coração e a nossa alma precisam estar totalmente ligados ao Senhor. Nós precisamos estar conectados com o Senhor, precisamos estar em comunhão com Cristo, a fim de que a sua luz ela venha iluminar todo o nosso ser. É preciso que enxergar as coisas de uma forma clara e fazer escolhas sábias, que através dessas escolhas elas resultem em vida e bênçãos para nós, porque Jesus mesmo ele afirmou: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, se é assim, nós podemos até nos perguntar, então, por que os cristãos que congregam não conseguem enxergar muitas vezes a razão de sua vida, de estar num momento difícil, de estar passando por algum sofrimento. Então, talvez tais pessoas elas tenham se esquecido que a questão da felicidade ou do sofrimento depende muito das escolhas que nós tomamos. Então, se nós queremos nos tornar uma pessoa mais feliz, nós devemos ter cuidado com as nossas escolhas, os caminhos que estamos traçando na nossa vida. Para ser feliz, é necessário que nós possamos conhecermos a nós mesmos, nós devemos nos conhecer. E nós devemos também se relacionar bem com outras pessoas, né? E devemos aprender também, é muito importante
na nossa vida se nós celebrarmos cada vitória e cada conquista. Eu costumo sempre falar às pessoas que é muito importante nós celebrarmos os pequenos começos, né? As pequenas vitórias do dia a dia, porque são as pequenas conquistas do nosso dia a dia que nos tornam felizes, com momentos de alegria, né? Então nós devemos viver agradecendo, sendo grato a Deus a cada dia, ser grato a Deus pela vida, ser grato a Deus pela família, ser grato a Deus porque amanheceu um novo dia, porque há novas oportunidades. Eu falei no outro podcast, no nosso primeiro podcast, que é muito importante os recomeços da vida, né? Começar de novo. Então, nunca é tarde. Nunca é tarde para começar de novo. Então, voltando aqui para a parte da felicidade, né? Não desistir de ser feliz, porque através da palavra do Senhor, é uma promessa do Senhor para nós, que nós venhamos ser alegres, né? Lá em Salomão nós podemos ver que ele disse que Salomão fala em Provérbios que um coração alegre formoseia o rosto, né? É formosura para o rosto. Então é preciso que haja esperança no Senhor, né? Esperança que a gente possa ser feliz, que nós possamos alcançar e celebrar cada vitória, cada conquista, né? Por menor que elas sejam, né? Nós podemos ver que as palavras do Senhor sempre nos dizem, né? Tem bom ânimo, esforça-te, não pasmes nem te espantes, né? Porque o Senhor é contigo. Então, a palavra do Senhor, ela nos revela e nós podemos entender que o bom humor faz com que as coisas melhorem na nossa vida, faz com que tudo seja mais leve. Então, nós devemos nos alegrar no Senhor, focar no lado positivo da nossa vida, no lado positivo das pessoas, não sermos pessimistas, achando que tudo é ruim, tudo é mal. Nós precisamos nos animar e crer na confiança em Deus, crer que Deus está no controle de tudo e que Ele vai nos ajudar. Então, nós não devemos sucumbir às emoções negativas da nossa vida. É difícil sorrir quando se está passando por alguma adversidade, ou um problema financeiro, um desemprego, uma doença grave, a perda de um ente querido, seja lá qual for, até mesmo uma crise no relacionamento. Mas se você quer ser feliz, aprenda a reconhecer as emoções negativas, sem deixar-se você dominar ou ser dominada por elas, porque todos temos o direito de chorar, de ficar tristes e angustiados, mas nós sabemos que não podemos fazer destes sentimentos o nosso modo de vida, porque está escrito na palavra de Jesus que até Jesus vivenciou momentos de angústia quando ele estava no jardim do Getsemane. Nós podemos ver um pouco antes da crucificação, em Mateus 26, que naquele momento em que Jesus chegou ao Getsemane com seus discípulos, começaram os sofrimentos físicos e até mesmo espirituais do Filho de Deus. Momentaneamente, nós sabemos e vemos através desta palavra que a angústia invadiu o coração dele. Ele sabia que ele morreria naquela cruz para a nossa redenção. Então, ele sabia da missão e da grande missão que ele havia de fazer. E antes dele ser preso pelos soldados, nós sabemos e vemos através da sua palavra que Jesus suplicou a Deus que o livrasse da morte, né? Então ele diz: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Nós sabemos que existem momentos de sofrimento na nossa vida, mas nós temos a esperança que a palavra do Senhor diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então a palavra nos traz a esperança de um novo dia, de um novo recomeço, de uma nova oportunidade, de uma nova perspectiva de vida, de um novo ânimo para nós.
Então é nessa palavra que nós devemos nos apegar, porque a alegria do Senhor é a nossa força, é ela que traz a nossa esperança do dia futuro, da manhã futura. Então muitas vezes a nossa vida não está sendo como nós queremos, mas até os nossos problemas, eles nos ajudam com a experiência, que a palavra diz que no mundo nós teríamos aflições, mas que a tribulação ela geraria em nós e produziria em nós a paciência, né? E a paciência produziria a experiência, e a experiência ia produzir a esperança. Então nós temos que passar por todos estes processos. É necessário passarmos por todos estes processos na nossa vida. E indo mais à frente nesta palavra que nos fala deste momento de Jesus no Getsemane, nós podemos entender que Deus ouviu o clamor de Jesus e enviou um anjo para confortá-lo. No entanto, não isentou o filho da morte. Mesmo assim, ele teve que cumprir aquela missão. Mas ele não poupou, da experiência do sofrimento, porque isto era necessário ao plano da redenção. E nós sabemos que ao terceiro dia Cristo ressuscitou. Ele seria ressuscitado e glorificado, e nós sabemos que ao terceiro dia ele receberia um nome que é sobre todo nome. Então o que eu quero te dizer, meu amigo, que muitas vezes Deus não nos livra do nosso problema. É necessário que venhamos enfrentar esta missão, enfrentar esta barreira, mas que no final o Senhor está conosco. O Senhor nos envia o seu Espírito Santo, que é o nosso Consolador, e que Ele trará o conforto daquele momento ao qual nós estamos enfrentando. Então nós podemos trazer esse exemplo de sofrimento que Jesus, ele soube lidar com o seu sofrimento de angústia. Ele superou aquela fase de sofrimento confiando em Deus, e a atitude dele resultou no cumprimento, da promessa do Senhor. E por causa da obediência de Cristo, ele está à destra do Pai, desfrutando, lá a glória do lar celestial. Então lá ele pode interceder por nós. Então muitas vezes nós vemos, que quando o cristão ele tem a direção de Deus em sua vida, ele aprende a lidar com as suas emoções, seja negativa ou positiva, e ele consegue forças para enfrentar as tempestades e vencê-las. Ele alcança, o seu autocontrole, o domínio próprio, que seria o fruto do Espírito. E em vez de chorar, reclamar e ficar murmurando de cabeça baixa, ele aprende a alegrar-se e a glorificar e a confiar no Senhor, mesmo nos momentos difíceis. A sua esperança ela não é frustrada. Então, o que nos traz essa palavra para nós é que nós devemos aprender a aproveitar cada momento de forma saudável. Deus, ele abençoa o seu povo, porque ele gosta de ver o seu povo feliz. Talvez você conquistou um emprego ou recebeu uma grande missão, e não é para ficar excessivamente preocupado com as coisas, com as responsabilidades, porque a palavra do Senhor nos diz que nós não devemos andar inquietos por coisa alguma, que antes das nossas petições elas sejam em tudo conhecidas diante de nosso Deus, pelas nossas orações, pelas nossas súplicas e com as nossas ações de graça. Então devemos ser gratos ao Senhor por tudo o que Ele tem feito em nossa vida. Devemos descansar na presença dEle, devemos nos deleitar no Senhor, porque Ele tem cuidado de nós e Ele vai conceder o desejo do nosso coração. Então, meu amigo, celebre o dom da vida e a bênção que o Pai lhe concede a cada dia. E voltando a falar de palavras e murmurações, nós podemos ver que muitas vezes quando estamos passando por um momento de sofrimento, muitas pessoas, nós mesmos, murmuramos muitas vezes, e nós vemos que
o povo hebreu, Deus havia libertado todo aquele povo lá no Egito, né? Nós sabemos da história. E mesmo assim, quando Deus tinha dado a vitória para eles, tinha libertado eles da escravidão, eles murmuravam e ainda tinham saudade das coisas do Egito, né? Eles sentiam saudades dos temperos do Egito. Então nós podemos observar que Deus, ele não se agrada com nossas murmurações. E o importante ressaltar é que nossas murmurações é a barreira que atrapalha a chegada da nossa bênção, da nossa vitória. Então, muitas vezes o Senhor tem algo muito importante e muito lindo para nos entregar, mas nós começamos a murmurar e Deus não se agrada de murmurações, né? Então, aquele povo começou a murmurar. Então, se nós estivermos passando por momentos difíceis da nossa vida, enfrentando dificuldades, o melhor a fazer é entrar no quarto, fechar a porta e através das nossas orações, das nossas súplicas, das nossas petições, lançarmos todas as nossas ansiedades aos pés de Cristo, aos pés daquela pessoa que pode resolver os nossos problemas. É muito importante ressaltar o cuidado que nós devemos ter em pedir ou falar da nossa vida, dos nossos segredos, das nossas dificuldades, porque o segredo é contar somente para Cristo, porque nós muitas vezes nos apoiamos em pessoas que são fracas e muitas vezes quando nós deveríamos contar para Cristo os nossos sonhos, dificuldades ou problemas e situações da nossa vida, nós confiamos no homem. Mas a palavra nos diz e nos deixa bem claro que nós não devemos confiar no homem, porque o homem é falho. Nós devemos confiar somente em Cristo, que Ele tem o poder para resolver todos os nossos problemas. E nós podemos entender que a palavra do Senhor, ela nos mostra e nos deixa muito claro que existe uma forma de alcançar a felicidade, e essa felicidade está em fazer uma escolha muito importante e confiar a direção da sua vida ao Senhor e entregar-se a Cristo. Então só Deus pode perdoar o homem, mudar o seu caráter, livrá-lo da morte, livrá-lo do inferno, né? E conceder-lhe a vida eterna. E o único caminho para Deus é Jesus. É Ele o caminho, é Ele a verdade, e é Ele a vida. E quando alguém se rende a Cristo e o aceita como seu único e suficiente Salvador, acontecem 3 coisas magníficas que só o Filho de Deus pode operar, que seria a transformação, a libertação e a salvação. Então, nós podemos entender que só em Cristo essas 3 coisas podem ser operadas. E a transformação é algo muito lindo que nós podemos ver que Paulo afirmou que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Que palavra linda esta! Então, quando o homem se despoja das velhas vestes e ele está em Cristo, ele nasce de novo, ele é uma nova criatura e a partir deste momento ele começa a trilhar um novo caminho, o caminho de Cristo na sua vida. Então, quando este homem começa a caminhar com Cristo, ele recebe a presença de Cristo por intermédio de seu Espírito Santo. Então, seu Espírito Santo passa a habitar o coração dele. Aquele que se entrega, a essa mudança, Essa mudança se chama regeneração ou novo nascimento, porque a pessoa é gerada de novo pelo Espírito de Deus para uma nova vida. Logo, essa transformação não é uma simples modificação de comportamento e não pode ser avaliada pela participação de tal pessoa nos cultos.
pelo fato da pessoa ter se convertido, de andar com a Bíblia debaixo do braço. Então, nós podemos identificar essa mudança como algo que opera de dentro para fora, né? É uma transformação na mente que nós podemos perceber pela maneira e a modificação do modo de pensar, de falar, de sentir, de querer, de agir e de reagir daquele que teve um encontro com Cristo. E nós podemos ver em Romanos que tal mudança ela permite que a pessoa abandone os vícios. Então a pessoa começa a abandonar os vícios. Abandonar o pecado, os velhos hábitos, tudo aquilo, as maneiras que ela agia, as formas como ela era. Talvez era uma pessoa incompreensível, era intolerante, era uma pessoa que não perdoava, que não amava. Então ela começa a ser tolerante, a ser compreensiva, a ser bondosa, a perdoar, a cooperar, a compartilhar amor, a frutificar e ganhar muitas almas para Cristo. Então nós podemos ver que esta pessoa, ela começa a dar bom testemunho e até mesmo nós, ao vermos, não acreditamos. Dizemos, como pode aquela pessoa que agia desta maneira estar tão transformada? Mas logo entendemos o poder da transformação de Jesus na vida daquela pessoa, através do seu maravilhoso Espírito Santo. O Senhor disse que o homem ele tem que ter um coração puro. A palavra diz que ele tem que ter desejos sinceros, né? E bem-aventurados os limpos de coração, diz a palavra, porque verão a Deus. Então só haverá amor genuíno quando o coração for purificado e a consciência encontrar a paz. Então a pessoa precisa se desligar das coisas deste mundo, né? E apegar às coisas celestiais. Ela não pertence mais a este mundo. Tornou-se uma cidadã dos céus, né? Então nós, cristãos, somos cordeiros de Cristo. Então nós entendemos que só um cristão verdadeiro, genuíno, que teve o seu coração purificado e ele vive pelo poder do Espírito Santo, ele consegue vencer o pecado, consegue vencer o mundo, independente das circunstâncias, pois a sua vida e seu estado emocional às vezes não estão mais diretamente ligados às situações cotidianas, e sim ele se liga a Deus, ele se converte a Cristo, ele não vê mais o mundo de uma perspectiva, ele vê além com a visão dos céus. Então Cristo está nos seus olhos, e os seus olhos forem bons, os seus caminhos serão bons. Então uma pessoa que vive pelo Espírito, ela consegue enfrentar dificuldades de uma forma positiva, pois ela deposita toda a sua esperança e fé naquele que a ama e é todo poderoso. Então, com tudo isso, podem vir as lutas, as tempestades, mas a pessoa está ali firme, não desanima. Ninguém consegue roubar-lhe a alegria, pois ela sabe que ela tem crido em Deus e que é feliz, independente da situação que ela vive. A solução pode, de um ponto de vista humano, parecer-lhe impossível, inviável, mas aquela pessoa continua glorificando a Deus, e muitas vezes nós não entendemos. Por isso devemos olhar com os olhos espirituais e crer nas promessas e na fidelidade do Senhor na nossa vida, né? Então, por isso vemos que o justo ele é comparado à palmeira e ao cedro de Líbano. Ele pode vir os ventos contrários, as tempestades, pode até envergar-se, mas não quebra. O cedro ele é uma árvore muito forte, ele tem raízes profundas e é capaz de sobreviver aos longos invernos. Assim é aquele que teme e confia no Senhor. Ele foi gerado de uma semente incorruptível e ele será vitorioso. Será liberto e conhecereis a verdade vos libertará.
Então, aquele que aceita Jesus, né, ele é liberto. Se pois o Filho vos libertardes, a palavra do Senhor, verdadeiramente sereis livres. Então, Jesus salva, Jesus perdoa, Jesus liberta o homem do pecado e da influência de Satanás. Então, nós podemos entender que aquele que não é liberto e não foi gerado por Deus, ele possui ainda a natureza carnal. Aquela natureza de Adão, a natureza decaída, uma natureza pecaminosa, sujeita à operação do erro, inclinada para o mal desde a queda. Mas nós podemos entender que quem nasceu de novo não está sobre a lei do pecado, e sim sobre a lei da vida, pela atuação do Espírito Santo de Deus, e que habita o cristão em Jesus. Então, isso significa que a pessoa salva, ela não tem mais em si a velha natureza, mas que a carne, ela pode ser subjugada pelo Espírito. Daí a recomendação de Paulo, né, que diz: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, né? Então, podemos ver que também a salvação, né, nós podemos ser salvos porque também debaixo do céu nenhum outro nome. Só através de Cristo nós podemos ser salvos. É somente através do nome do Senhor Jesus. Então, queridos, foi esta palavra que o Senhor Jesus colocou no meu coração para trazer para vocês. E finalizando esta palavra, eu gostaria de que você lesse em Tiago, no capítulo 1 e versículo 2, né? Até o versículo 4, que nos diz assim: meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Então, com esta palavra entendemos que a perfeita e agradável vontade de Cristo para nós é que tenhamos a alegria completa, é que sejamos completos. Talvez, querido, você que está escutando esta mensagem, talvez você tenha dito em algum momento da sua vida: quando eu me formar, eu serei feliz. Quando eu me casar, eu serei feliz. Quando eu tiver filhos, eu serei feliz. Quando eu passar naquele concurso, eu serei feliz. Querido, se você chegar, e eu creio pela fé que você pode alcançar todas essas coisas, mesmo assim, você terá apenas momentos de alegria, porque a verdadeira felicidade, a felicidade e a alegria completa, somente Cristo pode nos dar. É somente através de Cristo é que podemos alcançar a verdadeira felicidade. É momento de parar de nos apoiarmos em dinheiros, em sonhos e nos colocar o nosso caminho, entregar o nosso caminho, porque a palavra diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Então, coloque os teus sonhos, os teus objetivos e as tuas vontades aos pés do Senhor, para que você não venha se frustrar, para que as expectativas da sua vida ou da nossa vida não venham nos frustrar. É preciso que nós estejamos agarrados a Cristo. Eu estou muito feliz pela oportunidade que o Senhor me trouxe neste dia de estar compartilhando com você esta mensagem. O desejo do meu coração é que você seja imensamente feliz e que a alegria do Senhor complete a tua vida. Espere somente em Cristo, porque é dele que vem as coisas melhores. E o Senhor, ele deseja que sejamos felizes, ele deseja que sejamos alegres, mas que a nossa alegria seja completa. E através do seu Espírito Santo e através do seu fruto é que podemos ter a alegria em nossos corações, não nos apoiando mais em coisas, mas nos apoiando no reino de Deus, porque é de lá que vem todas as coisas e todas as nossas bênçãos. O mundo é falho, as pessoas são falhas, o mundo nos traz grandes frustrações,
mas se nós buscarmos primeiro a Cristo, todas as coisas nos serão acrescentadas. Que o Senhor e que a presença de Jesus esteja na tua casa. Então, queridos, foi essa palavra que o Senhor colocou no meu coração. Já vou estar terminando aqui e desejando você a felicidade completa só em Jesus.